que está mais na nossa cabeça, da água, né? Quando você abre uma torneira no apartamento e sai água, então você entende que, bom, se sai água, tem um cano na parede. Se tem um cano na parede, tem uma caixa d'água em cima. Tem uma bomba d'água que pega a água da cisterna e leva para a caixa. Tem uma cisterna no subsolo e tem a entrada de água da saneágua. 5 coisas você supõe quando você abre a torneira e sai água. Agora, o seu carro na garagem, para ser carregado, também vai precisar de certas coisas. Ele vai precisar de energia específica para ele, vindo da Equatorial, um barramento que carregue isso, um medidor dessa energia. Então, toda a estrutura que você pensa, bom, desde a saneágua, botar água na entrada do prédio, até sair pela minha torneira, uma estrutura tem que estar instalada. Para você carregar o seu carro na sua garagem, também, não basta você pendurar um carregadorzinho na parede. Existe uma estrutura que precisa ser instalada, né? E não é pouca coisa, né? Pelo menos no exemplo que eu vi, que é desse apartamento, a estrutura necessária em termos de potência é o dobro da potência para o prédio inteiro, né? Então isso vai dar muito problema, vai ter certeza. E aí, Eduardo, vamos só aproveitar aqui para poder fazer aqui alguns acréscimos, né? O que é que o Eduardo está trazendo para a gente? O Eduardo está trazendo para a gente a experiência dele, que ele tem especificamente, quando da aquisição do imóvel, onde ele, em razão do conhecimento de vida, do conhecimento de mundo, conhecimento técnico, científico, estudo que ele foi fazer em cima disso, tá bom? Para poder verificar como é que seria especificamente a questão do carregamento dos veículos elétricos, tá bom? E aí veja o seguinte, ele se debruçou exatamente sobre essa situação. Opa, eu tenho um transformador ali de 400. Se todos os carros estivessem em carregamento naquele determinado momento, sim, é difícil de acontecer, mas em tese a norma técnica ela vai exigir um mínimo. Posso fazer uma paradinha? Deixa eu fazer uma paradinha. Aí é que está um detalhe, tá? Você acabou de falar sobre, não vai carregar todo mundo ao mesmo tempo. Esse é um detalhe dos mais importantes, porque vai sim. Olha só, quando você vai lavar as mãos, tá? Que a norma técnica é exatamente o que eu estava dizendo. Mesmo que não a previsão, a norma técnica ela vai te fazer uma exigência que ela vai ter, e aí outro detalhe, desculpa, o corte do corte. Se o teu transformador de entrada só são 400, amigo, não adianta. É que nem similarmente a questão do cano que ele está comentando aqui. Se você tem um cano de uma espessura X, não adianta você mandar um volume de água que seja compatível com 2x. Não vai passar. Você vai ter uma escassez. Você corre o risco de entrar em pane. E aí vem a primeira pegada, você que é da área consumerista. Eu estou vendo que tem alguns colegas advogados aqui, certo? A oferta vincula o produto, a oferta vincula o serviço. É entendido como propaganda enganosa se não puder ser entregue? Sim, é entendido como propaganda enganosa. Não adianta perguntar o nome da consultora, a gente não vai falar o nome da consultora, deixa a gente cuidar aqui da live, mas, né, Eduardo, que é mais importante. Exato. E vou deixar você voltar a falar, porque eu já quero entrar nos outros detalhes. Ok. Mas só me dá uma informação, quantas pessoas já estão aí online no momento? Olha, nós estamos aqui, eu não sei se está aparecendo para você, a gente está com 9 pessoas, mas nós já tivemos aqui aproximadamente umas 20. Tem uma pergunta, eu não sei se você quer dar continuidade pela pergunta aqui da minha amiga, minha conterrânea, Tainá. Prédio que não tem ponto. Não, tem ponto, tem sim, tem pergunta. E tem outras que eu andei recebendo também pelos stories que a gente abriu. Prédio que não tem ponto, é a grande maioria. Eu arrisco dizer que, como os prédios que estão surgindo são pouquíssimos, dentro dos imóveis que nós temos em Goiânia, certamente 99% não tem ponto de carregamento de energia, né, para carros elétricos. Prédio que não tem ponto, mas os moradores têm carros elétricos e querem fazer, é possível? Eu vou fazer um complemento à pergunta dela. Como deve ser feito isso? Tá, vou lhe dizer. Imagine como se você tivesse um chuveiro elétrico. Tá? Quando você vai colocar um chuveiro elétrico ou um ar-condicionado, você vai ver lá, olha, precisa de no caso do ar-condicionado, precisa de um disjuntor de 20 amperes, precisa de um fio 6 milímetros e precisa porque é um aparelho de 5 quilowatts, por exemplo. Tá?
Então, quando você vai instalar um chuveiro, você vai ver se você tem condições de colocar o chuveiro. Quando você vai... se não tiver condições, se o prédio for antigo, como é o meu atual, onde eu estou morando aqui no aluguel, que é monofásico, tem uma pequena potência, se não cabe, você vai ter que pedir equatorial um aumento de carga. Né? Você já deve ter ouvido falar, aumento de carga, quero botar 4 ar-condicionados a mais na casa. E olha, não cabe. O que você recebe de energia não dá conta disso. Então você vai ter que pedir aumento de carga e talvez tenha que mudar toda a fiação para poder carregar. Né? Como você falou sobre a espessura do cano, né? Você vai ter que mudar a fiação para poder transportar tanta energia assim. Então quando você vai aumentar a carga, né, vai botar mais equipamentos, ar-condicionado, chuveiro elétrico na sua casa, né, existe uma energia que você tem e se ela não for suficiente para o que você quer instalar, você vai ter que aumentar essa energia. E isso significa, talvez, trocar o relógio de monofásico para um trifásico, aumentar a amperagem ali, se você recebe, se você um disjuntor lá de 20 amperes, você vai ter que aumentar para poder receber até 63 ou 100 amperes. Então, se você tiver energia suficiente, você simplesmente instala. Se você não tiver energia suficiente, né, aí você vai precisar de um eletricista para dizer, olha, cabe ou não cabe na energia que está no seu apartamento ou na sua casa. Aí você vai ter que fazer aumento de carga. Então, sua primeira pergunta é quanto de energia você vai colocar e perguntar ao eletricista, eu até sugeriria um engenheiro eletricista, né, com relação a carros elétricos, o que vai precisar. Vocês já devem ter ouvido falar também de redistribuição de carga ou balanço de carga. Então, se o seu apartamento tem 3 fases e você vai colocar um ar-condicionado poderosíssimo na sua sala, usando uma dessas fases, então o que acontece? Você vai ter que aliviar a carga dessa fase. São 3 fases, você vai ter que tirar alguns equipamentos, de repente você vai ter que tirar a tomada do micro-ondas, tomada da máquina de lavar e um chuveiro daquela fase onde você colocou o chuveiro, o ar-condicionado. Você vai ter que redistribuir para não ficar muito pesado o trabalho para uma fase só. Né? Então, a instalação do carro elétrico vai ter esses detalhes. Se você tem energia suficiente, quantas fases você vai usar e se você vai ter que redistribuir as fases do apartamento. Né? Mudar isso um pouquinho, dependendo de como fosse a instalação. Aí, realmente, eu diria até que você precisaria... Né? Não sei como é a formação hoje dos eletricistas, dos técnicos, se eles estão aptos a lidar com esse sistema todo de redistribuição de carga, do carro elétrico e tal. Né? Mas eu até sugeriria um engenheiro eletricista para dar uma olhada. Então, todo mundo pode ter, ou com a energia que tem, ou pedindo aumento de carga. Então, essa seria a resposta mais direta. Qualquer um pode ter. Né? E no prédio, aí vocês vão ter que decidir se vai ser algo que o morador vai fazer ou se o condomínio vai fazer. Se o morador for fazer, ele vai fazer igualzinho se ele morasse numa casa. Ele vai pedir para trocar o relógio dele, vai pedir para colocar a energia para ele, e isso vai vir na conta dele. E se tiver que fazer instalação de fiação e tal, é por conta dele. Só um detalhe, desculpa, só um detalhe. Gente, muita atenção, muita atenção. A gente só estava literalmente na introdução, certo? Dessa pergunta especificamente. Eu estou num prédio, o prédio especificamente, eu comprei um carro. E aí, com todo respeito, Eduardo, cada local ele tem sua vicissitude, sua particularidade. Por exemplo, em São Paulo, tem algumas cidades, em São Paulo, no estado de São Paulo, certo? Especificamente na capital, existem alguns prédios onde é religioso, quase cartesiano. Se a vaga do carro só cabe um carro pequeno, só vai ter carro pequeno. Por que eu digo isso? Eu não sei se acontece onde você mora. Aqui, onde eu fui síndico, a gente já teve uma experiência onde o colega, né, o vizinho, chegou com a Dodge Ram. Gente, o Dodge Ram é do tamanho praticamente maior do que as maiores caminhonetes que existem, e ela tem em média o dobro. Pronto. Do tamanho de 2 Fuscas, pronto. E aí o que acontece? Em São Paulo, normalmente, você não tem isso. Às vezes, o pessoal tende a seguir um pouco mais esse regramento. Aqui não. Aqui, e até por ser um estado que tem muito incorporado a questão da roça, da cidade, do sítio, aquela coisa toda, a pessoa normalmente tem um carro grande. Então, não raro, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque não raro você via as pessoas chegarem com carros maiores do que cabiam na sua vaga. E aí, olha o que o Eduardo está comentando. Não é simplesmente, tá bom, você chegar e colocar o seu carro elétrico lá e sair caçando uma tomada para poder enfiar. Até porque nem todo carro elétrico, o sistema de carregamento ele vai ser igual. O Eduardo vai falar sobre isso já já.
Mais especificamente, é possível? É possível. Sim, procure engenheiro eletricista. Se possível, e eu acho até recomendável, na verdade, faça uma inspeção predial para poder ver a viabilidade de instalação disso, tá bom? E veja, sim, também junto à concessionária de energia, como é que fica essa questão do fluxo. Até porque, a depender da benfeitoria que você vai implementar no seu condomínio, olha o mundo mágico dos condomínios que a gente passou um bom tempo falando sobre isso. Dependendo da benfeitoria que você for fazer no seu condomínio, você vai ter um core especificamente para a sua assembleia, você vai ter uma natureza de aquisição, tá bom, desses recursos, e você vai ter, sim, um ordenamento específico para poder gastá-los da melhor forma correta, tá bom? E aí, o que o Eduardo estava comentando, eu vou deixar para comentar um caso particular que aconteceu com a gente também. Mas vamos lá, Eduardo. O cara chegou, comprou. É só colocar na tomada? Olha, eu não sei se o comentário apareceu aí, NT042. Deixa eu lhe dizer, NT042 é a norma técnica da Equatorial para carros elétricos. Por que isso? Se você quiser fazer um aumento de carga para os seus ar-condicionados, você vai pedir aumento de carga. Se você for pedir para carro elétrico, tem uma norma específica, e nessa norma tem um formulário específico para carro elétrico. Carro elétrico é outro mundo perante a energia elétrica. Então, anotem isso aí, NT042. A NT042 ela está desatualizada. Ela não está atendendo uma norma brasileira, tá? Eu vou botar aqui. Pode digitar. Estamos acompanhando aqui. Ó, a NBR 17019 da ABNT. Essa norma, ela trata de diversos aspectos de segurança, de instalação do carro elétrico, tá? E um muito importante, que é o fator de demanda, que a gente provavelmente vai explicar em um momento aqui mais adiante. A norma da Equatorial, a NT042, não está atendendo. Ela foi revisada no ano passado, em 2023, mas ela não está seguindo a NBR 1719, que é de 22. Ela foi lançada um ano antes. A Equatorial revisou a norma dela, não atendeu a NBR. Eu entrei em contato com a ouvidoria da Equatorial. Eles disseram, tudo bem, vamos alterar o quanto antes. Só que eles não dizem quando vão alterar e não alteram. Numa segunda manifestação, eu entrei em contato novamente com o Equatorial. Vem cá, vocês precisam me dar uma data de quando é que vocês vão alterar, porque vocês não estão seguindo a norma brasileira. Eles simplesmente ignoraram e me responderam. Tá? Mas o que está valendo, tá, é essa NT042. Para o carro tem um formulário específico de aumento de carga para a instalação do carregador para carro elétrico. Ou seja, mais um requisito para você que está adquirindo, certo? Aquele carro elétrico, aquela coisa toda. Porque, Eduardo, veja o seguinte, o que é que a gente vê da vida condominial? E assim, isso é um fato. Isso não é uma crítica, isso é um fato. Isso acontece em Goiânia, isso acontece nas cidades adjacentes, isso acontece nas cidades mais longínquas, isso acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar do Brasil e do mundo. As pessoas, considerando essa questão da necessidade do coletivo, grande Davidson, você vai ter assunto para debater nas suas assembleias. Fica com a gente aqui. Davidson é síndico profissional, está aqui conosco também, Eduardo. Veja o seguinte. Muito boa noite, obrigado pela presença. O debate com relação à questão do coletivo, ele tem que sim ser maior o peso em relação ao singular. Não é que o morador, no universo aqui nosso de 436 apartamentos, tá bom? Não é que um carro elétrico ele vai quebrar, literalmente, o sistema, tá bom, de abastecimento elétrico do condomínio. Mas você imagina quando isso começa numa escala exponencial. E aí eu vou trazer um exemplo aqui que se aplica muito com o que você deu de exemplo para a gente. Eduardo, estamos tendo a presença aqui do Newton. O Newton é uma pessoa excepcional, porteiro profissa lá de São Paulo, viu? Muito obrigado pela tua presença, Newton. E aí veja o seguinte, noite, Newton, bem-vindo. Uma coisa que aconteceu especificamente conosco. Tinha acabado de virar síndico, tinha mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, enfim. Eu acho que eu estava terminando o primeiro ano de eleição, de gestão, desculpa. E aí a gente começou a notar que no determinado horário do dia o elevador parava. Caramba, o que está acontecendo? E assim, elevador parado é pânico.
Pior do que isso, só você ter água e o sistema hidráulico não funcionar. Porque aí o que o cara fica com raiva, né? Porque se não a concessionária não manda, aí você bota a culpa nos outros, né? Do mundo, desde que o mundo mundo, as coisas são assim. Se você não pode terceirizar a culpa, meu amigo, você descasca o abacaxi. Elevador parava, a gente começou a analisar isso. O que estava acontecendo? Aí fomos observar como é que estava a curva de demanda. Quando as bombas hidráulicas ligavam, as que jogavam água dos reservatórios, como você bem falou no começo, que estão lá no subsolo, para as caixas d'água que ficam no topo dos prédios, demandavam maior carga de energia. O elevador parava. Porque o elevador não presta. Certamente o elevador não presta, porque nessa hora aparece aquele síndico de Google maravilhoso, né? Para poder deixar a gente feliz da vida. Quase se arrependendo de ter virado síndico. Qual era o problema? Cabeamento. Cabeamento executado com um padrão abaixo do exigível. Trocamos o cabeamento. Isso é muito fácil, botou na conta do condomínio, né? Não, colocamos na conta da construtora especificamente. A construtora veio, refez o serviço. Quando foi que o elevador parou por conta de deficiência de carga? Nunca mais. O que acontecia? Carga baixava, elevador parava, porque por um mecanismo de proteção, e o elevador é inteligente perto do motor da bomba, né? E a bomba continuava a funcionar. Onde é que isso entra na questão do carro elétrico? É exatamente o que o Newton estava dizendo. Você imagina como é que fica essa demanda. Um carro vai fazer diferença? Não vai. Só que quando você padroniza determinados sistemas, eles devem ser utilizados como se fosse em conjunto. Porque eu não posso adivinhar, não é isso, Eduardo? Quando é que, por exemplo, o Carlos vai abastecer o carro elétrico dele? Ou quando é que o Eduardo vai abastecer o carro elétrico dele? A norma ela vai partir do padrão específico homogêneo, onde sim, eu tenho que ter a perspectiva de que vai haver um consumo bem maior naquele determinado momento. E aí talvez, Eduardo, fique à vontade, tá? A gente talvez entre naquele debate sobre o tempo de carga de cada veículo. Você quer entrar nesse assunto agora ou quer debater algum outro antes? Não, esse é fundamental. Esse é fundamental. Porque Pois bem, muito obrigado por ter acompanhado a segunda parte dessa live. Voltem para assistir a terceira parte. Muito obrigado até o momento. E, mais uma vez, a nossa bandeira nacional, sempre ao final dos vídeos. E sem partido de todos nós, desde 19/11/1889. Muito obrigado.